Bem-vindos, irmãos, bem-vindas, irmãs, a este culto que nós estamos celebrando, lembrando que ontem, 31 de outubro, foi o dia da Reforma Protestante, reforma que aconteceu com a Lutero afixando as 95 teses dele na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. E também dando boas-vindas pelo aniversário da nossa igreja. Em novembro, estamos comemorando 70 anos da existência da nossa igreja. E eu quero dar boas-vindas a vocês com 2 versículos da Palavra de Deus que têm a ver com a Reforma Protestante. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela Reforma Protestante, Senhor Deus. Te damos graças que o Senhor tem levantado homens e mulheres no decorrer da história para a renovação da igreja, para a restauração, ó Deus, do cristianismo primitivo, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, que tu levantaste João Wesley no século XVIII, na Inglaterra, para reformar a nação da Inglaterra. Nós te louvamos, ó Deus, por tantos outros e outras que vêm sendo utilizados por ti para manter viva a chama da fé, Senhor Deus. Te damos graças por esta igreja, Senhor, que há 70 anos foi feito o culto de inauguração aqui neste bairro, Senhor Deus, e esta igreja permanece, ó Deus, funcionando e divulgando a tua palavra, Senhor Deus. Nós te agradecemos pelos irmãos e irmãs que lutaram, que trabalharam para que hoje pudéssemos estar aqui. Senhor Deus, toma nas tuas mãos, ó Deus, a nação brasileira, trazendo, ó Deus, restauração na nação brasileira, Senhor Deus, trazendo, ó Deus, emprego para todas as pessoas. Deus, que as portas das escolas estejam abertas, que os hospitais sejam hospitais de qualidade, Senhor Deus. Vem fazer justiça, ó Deus, na terra brasileira, especialmente com aqueles e aquelas que estão desalentados, desamparados, precisando, ó Deus, de abrigo, precisando de acolhimento, Senhor Deus. Usa-nos para o louvor e para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, nós oramos. Amém e amém. Em singelas considerações finais sobre a Reforma Protestante, que ocorreu em 31 de outubro de 1517, o Martim Lutero, um monge beneditino da Igreja Católica, não é? E quais foram as consequências da Reforma Protestante? Quero apontar aqui uma primeira contribuição extraordinária, que foi a separação entre a Igreja e o Estado, promovendo liberdade de expressão e permitiu o acesso à Bíblia de todos os homens e mulheres e outros livros de forma direta, livre e plena pelo o povo de Deus. Eu acho que essa contribuição ela é muito importante e nós verificamos que nos dias atuais há uma tendência para misturar o Estado e a religião de novo, não é? Nós vemos isso prosperando
no terreno especialmente do neopentecostalismo, com governantes. Está havendo uma mistura de política e religião, alguma coisa que nós precisamos reformar novamente. Nós vemos agora um vexame aí de os pastores de televisão, né, os 5 maiores grupos do Brasil, irem à presidência da República, homem eleito, apoiado por eles, para pedir uma isenção de 800 milhões de dívida. Eu acho que isso é vergonhoso para o povo evangélico, para nós, filhos e filhas de Deus, que nós lutamos para que haja independência entre o Estado e a Igreja. Esse é um princípio que nós precisamos trabalhar constantemente. Em síntese também, além das questões religiosas, a reforma promoveu cidadania, que juntamente com outros movimentos na Europa, atingiu o mundo ocidental todo. Os reformadores, eles buscavam a releitura do cristianismo primitivo e das escrituras sagradas, que foram sendo desfigurados ao longo dos governos e decretos papais. Então, por isso que os reformadores se levantaram. A reforma, por sua vez, trouxe o fomento e o desenvolvimento do mundo moderno, tal como nós o conhecemos hoje. Gerou dádivas desfrutadas ainda hoje, como a liberdade do indivíduo, a igualdade, a democracia e muitos outros benefícios. Aconteceram também mudanças nas leis, no casamento, na família. Enfim, a reforma protestante, ela deu um impacto de conhecimento e de ciência, de filosofia em todo o mundo, O Estado moderno é fruto da quebra do monopólio católico, de controle do Estado europeu. A Igreja controlou o Estado medieval, mas a reforma fortaleceu o ideal de Estado secular, de Estado laico, que é um princípio bíblico, o que contribuiu para o crescimento da liberdade política em todos os continentes. Os fundamentos da igualdade e liberdade são a evolução da tese luterana, de que não existe diferença entre leigo e clérigo, e daí o princípio bíblico do sacerdócio universal de todos os crentes. Graças a Deus. A elevação do status da mulher, a dignidade do ser humano, a liberdade dos escravos foram algumas das ações diretas da evolução dos princípios que a reforma protestante trouxe para todos nós. A pluralidade de ideias, a liberdade de expressão, como eu disse, a ciência sai do controle da Igreja, porque a Igreja controlava a ciência. A Bíblia é colocada nas mãos de homens, mulheres e crianças. Começa a alfabetização de adultos. E isso abala o sistema de arrecadação de dinheiro da Igreja. A venda de salvação, a venda de bênçãos, abala o sistema. E eu creio que hoje nós vemos em nossa sociedade um mercado da fé se espalhando, as pessoas pagando penitências, fazendo promessas, se sacrificando, não é? Campanhas de tantos dias, tantas coisas. Quem dá mais dinheiro para conseguir as bênçãos? Eu acredito que nós, brasileiros, precisamos passar por uma outra reforma na Igreja, porque a salvação é pela fé, é pela graça sois salvos. Diz aqui Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós,
é dom de Deus. Não é pela quantidade de dinheiro, não é pelo sacrifício físico, não é por outras razões que existiam lá na igreja da Idade Média, mas é pela fé em Jesus Cristo. E nós temos que restaurar esse princípio bíblico e esse princípio que foi tanto defendido na Reforma Protestante. Então é pela graça que nós somos salvos. Aleluia, por causa disso, que é pela graça de Deus. A Reforma desenvolveu as artes, a pintura, a filosofia, a teologia, a política, a educação, as ciências, para que o mundo fosse um outro mundo. E isto ocorreu logo após a invenção da imprensa por Gutenberg, também um alemão. E a imprensa já surgiu antes para impulsionar todo o movimento da reforma. Vamos continuar como filhos e filhas de Deus, igreja reformada, sempre se reformando, crentes sempre se reformando, sempre sendo restaurados e tomando cuidado pelos princípios da fé em Jesus Cristo, não permitindo que esse neopentecostalismo, com as ideias das obras, com as ideias do dinheiro, possa vir ofuscar a nossa fé em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê saúde e paz, e que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos e irmãs, sobre todo o Brasil, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.